Olá, seja muito bem-vindo ao novo canal de comunicação do Instituto Projeto Neymar Júnior. Pode incluir INJR. Você já conhece, já se inscreveu, já deu o joinha, já curtiu e compartilhou o conteúdo? É muito importante para nós que você compartilhe esse conteúdo, que você se inscreva para chegar a mais pessoas e aí possamos distribuir e transmitir mais informações sobre o Instituto Projeto Neymar Júnior. Dando continuidade ao nosso bloco de empreendedorismo, hoje nós vamos trazer um convidado muito especial para falar com vocês. Está aqui comigo o Arthur Lobo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Tamiro. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Muito bom. Olha, nós vamos falar sobre a maior conferência, vou chamar assim, da indústria do esporte e do futebol, que é a Confut. A Confut é uma mega conferência onde você vai poder descobrir, através desse bate-papo com Arthur Lobo, o que é a Confut, quais são os eventos que a Confut organiza, onde esses eventos acontecem e, sobretudo, que tipo de negócios são realizados na Confut. Então, já vai aí, acompanha aqui na barra as principais plataformas, se inscreve no canal, já se liga aí que vai estar também disponível para você aqui as plataformas da Confut, porque aí você vai também poder se conectar com a Confut e descobrir mais sobre essa conferência mundial, uma conferência super interessante da indústria do mundo do futebol, ok? Arthur, meu amigo, então vamos mostrar para essa turma aí quem é o Arthur Lobo. Conta um pouco para a gente da tua história, quem é você, se apresenta aí para a turma. Tamiro, sou um jovem adulto, de 40 anos, tenho 2 filhos, um de 2, outro 4 anos, Rafael e João. Tenho uma esposa maravilhosa, Maria Eduarda, que deve estar aqui nos assistindo. Um empreendedor inquieto, tá? Que estou há pouco tempo no mercado do futebol, apenas 8 anos, e que iniciei essa trajetória com Confut muito por uma inquietude em ter um mercado do futebol um pouco mais inclusivo e aberto para novas iniciativas. Eu acho que, de forma bem resumida, esse é o Arthur, um recifense, tá, lá de Pernambuco, que criou essa iniciativa em 2019, os eventos Confut, com o propósito principal de qualificar e agregar esse mercado do futebol, esse apaixonante mercado do futebol que movimenta muita paixão, mas também que envolve muito valor, enfim, muitos projetos, muitos sonhos. Que legal. Olha só, vocês vejam que o Instituto Projeto Neymar Júnior, que fica aqui na Praia Grande, pertinho de São Paulo, no Jardim Glória, a gente sempre enfatiza a questão da importância da família, né? E o Arthur, e já inicia aqui dando uma saudação à sua querida esposa e família. Então, Arthur, eu queria te perguntar o seguinte: quando é que o esporte entra na tua vida? Antes disso, porque o Instituto Projeto Neymar Júnior, ele tem aqui dezenas de disciplinas desportivas combinadas com as dezenas de disciplinas pedagógicas. Então, a gente acredita que o esporte ele tem um papel crucial na formação e no desenvolvimento do indivíduo. E o esporte na vida do indivíduo, Arthur, muito antes da Confut, como é que o esporte está inserido aí na tua educação e na tua cultura? Perfeito. O esporte sempre foi uma ferramenta de fomento no meu desenvolvimento. Tá? Eu sempre fui apaixonado pelo futebol, especificamente. Tentei ser atleta, mas confesso que não tive a abdicação na minha vida assim, para tentar a carreira do futebol. E sempre convivi, sempre estive envolvido, torci muito para um clube específico de Recife. Mas além de torcer, de praticar, de estar envolvido com o futebol, eu sempre tentei encontrar uma forma de entrar nesse mercado, tá? E o futebol surgiu muito cedo na minha vida, tá? Infelizmente não consegui ser atleta, tá? Mas em determinado momento, meus outros negócios, que eram na área de refeições, alimentos, restaurantes, acabou que colapsou na época da pandemia e eu tinha feito já alguns cursos na área do futebol e dediquei focar toda a minha energia e meu empenho em entrar nessa indústria. Tá? Então, os eventos surgiram a partir dessa paixão para o futebol que já era desde criança, vamos dizer assim. Fantástico. Isso que o Arthur está contando para nós é muito interessante, porque aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior, nós acreditamos que a combinação entre o desporto,
a cultura, a educação e a saúde, eles justamente vão causar um impacto na vida do cidadão. E o Arthur está contando essa história. Independentemente dele ter se tornado um atleta de rendimento ou não, as regras do esporte, com certeza, elas te ajudam no aspecto do administrador, do gestor e do CEO. Como é que você acredita que as regras, né, o conjunto de normas que existe dentro do esporte, eles te ajudaram na formação do teu caráter, personalidade e te ajudam na gestão da Confute? Perfeito, Altamiro. Eu acredito no futebol, no esporte em geral, talvez como a principal ferramenta de transformação social, tá? O esporte ele te traz alguns valores e alguns equilíbrios mentais que são fundamentais na sua vida, tá? Uma das premissas que o futebol entrega pessoalmente de forma muito efetiva é a rapidez de como você está no melhor momento da sua vida e pode chegar ao seu pior momento da sua vida de forma muito rápida, tá? Então, nem sempre, quando você está no seu auge, no alto rendimento, com tudo acontecendo dentro do campo, e você saindo com algumas vitórias, isso muitas vezes é duradouro, né? Então, você tem que sempre estar olhando para o lado negativo, se provocando cada vez mais. E eu acho, como administrador, né? Eu sou administrador, sou pós-graduado em negócio, morei um tempo fora. Eu acho que eu levo isso muito para os meus empreendimentos. Nem tudo que você está fazendo está tudo certo, como também não está tudo errado. Então, eu acho que você ter esse equilíbrio de, às vezes, a bola entra, você fazendo tudo errado. Acontece. Às vezes, a bola entra, não entra, você também fazendo tudo certo. Então, eu acho que, para mim, enquanto empreendedor, enquanto empresário, é uma das prerrogativas que mais me norteia, vamos dizer assim, nessa jornada empreendedora. Tudo bem, vamos pensar no lado positivo quando estiver errando e vamos também pensar no lado positivo quando estiver fazendo as coisas certas também, sabe? Então, essa talvez é a principal premissa aí no que o futebol, no que o esporte em geral traz para essa jornada empreendedora. Então, olha aí, você que está nos assistindo, você que está ligado no conteúdo, que está ligado nesse bate-papo, já se inscreve, já curte, já compartilha esse conteúdo, porque estamos falando de empreendedorismo, estamos falando com Arthur Lobo, vamos falar bastante da Confute, a maior conferência de futebol. E aí o Arthur está dando essa dica super importante para você, a questão de você se preparar, a questão de como o esporte te ajuda no aspecto da formação do teu caráter, na assimilação de normas e regras. E aí, meu amigo, como que entra na vida do Arthur a questão da Confute? Como é que a trajetória do Arthur ela acaba levando para você estar à frente da maior conferência de negócios relacionados à indústria do futebol? Perfeito, Altamiro. Como eu falei, em 2019 eu atuava na área de alimentos, não tinha uma atuação direta no mercado do futebol. A gente criou a iniciativa pensando em fazer com que o mercado gerasse um ambiente de fomento em 2019, no final de 2019 em Recife, um evento para praticamente 500 pessoas, 2 expositores. Eu acho que a gente conseguiu acertar no seguinte aspecto: a gente criou uma iniciativa que era extremamente carente no nosso mercado de futebol, um mercado que é muito fechado, de difícil penetração, mas ao mesmo tempo um mercado muito próspero e repleto de oportunidades. Então, quando a gente cria o primeiro evento lá em 2019, uma migração de carreira que eu estava fazendo, na primeira edição a gente já escuta alguns feedbacks extremamente valiosos, tipo um clube de Série A fechando um patrocínio do seu master, um profissional que estava na época no banco fazendo um acerto com o clube de Série B, falando para a gente o quanto é importante aquele tipo de ambiente. E a gente acredita naquela tese, e em 2020 a gente não faz o evento devido à pandemia. Já na sua segunda edição, em 2021, a gente parte para um evento para mais de 30 expositores, mais de 1.500 credenciados, diversos negócios acontecendo. Então, assim, eu confesso que naquele momento ali foi uma loucura que a gente estava fazendo, mas conseguimos trazer bons profissionais, pessoas que acreditaram na gente naquele momento, e até hoje a gente consegue fazer um projeto que impacta de forma real a vida dos profissionais que estão e das empresas e marcas que de alguma forma participam e investem nesse projeto. Então, foi aí que surgiu essa loucura chamada Confute. Que legal. Então, olha só para a gente entender do que trata a Confute, né, do que trata essa conferência. Você que está aí nos acompanhando, nos seguindo,
você pensa o seguinte, bom, o futebol tem lá um campo de futebol, tem uma arena, e aí os jogadores entram em campo, disputam aqueles 90, 100 minutos, e vai todo mundo embora para casa e pronto, acabou. Então, a Confute é justamente procurar reunir toda a cadeia de fornecedores e desenvolvedores e produtores de material para que aconteça esse espetáculo, seja dentro da arena, com a realização da partida de futebol, ou no pré-jogo, que são concentrações ou cobrança e venda de ingressos. Explica do que se trata efetivamente a Confute, ou seja, o que é a reunião dessa cadeia produtiva Confute. Espetáculo, Altomiro. Eu costumo dizer que na Confute a gente fala de tudo que envolve futebol, menos o jogo. A gente busca não falar do jogo, se a bola entrou, se a bola não entrou, se o atacante foi bem, se o zagueiro foi bem. A gente procura tudo aquilo que está no entorno do futebol. Então, desde o equipamento esportivo, iluminação esportiva, material esportivo, tecnologia, reconhecimento facial, aquilo que vem de toda a indústria, a cadeia futebol, que é algo muito significativo, que muitas vezes é pouco falado, pouco discutido. Então, dentro dos eventos Confute, a gente entrega um ambiente repleto de fornecedores, empresas que querem buscar clubes de futebol, empresas que querem de alguma forma explorar a indústria do futebol, profissionais que querem de alguma forma interagir e gerar novos conteúdos, novos conceitos no mercado do futebol. Então, de forma bem resumida, os eventos Confute, eles funcionam como um grande momento para a indústria do futebol conversar e interagir nessas nossas edições. É fantástico, pessoal. Olha só, eu já tive a oportunidade de estar em várias edições da Confute e, acredite, é como se fosse uma sala de reunião gigante com diversos segmentos de materiais. Então, por exemplo, você vai entrar em contato, ou seja, com a melhor tecnologia para a bola do jogo, você vai entrar em contato com a tecnologia de acesso aos estádios, desenvolvimento de novos produtos e tendências, você vai ter reuniões sobre o mercado do futebol, ou seja, relatórios, insights, tudo que está ligado à indústria do futebol. Esses provedores do espetáculo, eles entram em contato nessa grande conferência. Então, é uma oportunidade onde todos têm de saber mais sobre inovação, sobre desenvolvimento, sobre histórico e sobre o que está acontecendo. Arthur, depois que a primeira feira você disse que aconteceu em Recife. Como é que vocês enxergaram a necessidade de espalhar os eventos? Porque eu vou te falar, eu já tive na Confute no Rio de Janeiro, eu já tive na Confute, vou falar só do Brasil para depois a gente ir para fora. Eu já tive no Rio de Janeiro, eu já tive em São Paulo, eu já tive em Fortaleza, eu já tive em Recife, São Paulo. Em São Paulo e já tive também em Miami. Perfeito. Como é que houve essa expansão e como é que isso se deu? Como é que você está enxergando isso e para onde que vocês estão indo? Excelente. A gente começa em 2019 na cidade de Recife, um evento para aproximadamente 400 pessoas. Nossa segunda edição acontece em 2021 em Maceió. Tá? Em Maceió a gente já projeta uma edição que iria além do aspecto Nordeste, tá? Que foi a primeira edição da Confute Sul-Americana, que acontece em São Paulo, em 2022, na ideia de projetar a exploração de um ambiente além do Nordeste. Tá? A gente percebeu que esse tipo de iniciativa era muito carente na nossa indústria, futebol especificamente, que é o nosso principal tema nesses eventos. E aí, assim que a gente executou a Confute Sul-Americana em 2022, esse projeto se perpetuou junto com a Confute Nordeste durante os próximos anos, e em 2025 a gente topa um grande desafio, que é levar esse mesmo conceito de evento para o mercado internacional. A gente aproveita a oportunidade do futebol em executar o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos e executamos em Miami, 2 dias antes do início do Mundial de Clubes, a edição da Confute USA no ano 2025, lançando a terceira bandeira dos eventos Confute. Hoje a gente já tem um outro lançamento, a gente está indo para o quarto projeto Confute, que é o Confute Euro, foi lançado no mês passado. Esse evento acontece só em 2027, em uma cidade que ainda não pode ser revelada, mas que promete muito para aquele ecossistema europeu
que já está muito madura enquanto futebol, enquanto indústria, mas que ainda carece de iniciativas que envolvam essas discussões, essa troca de contato, esses negócios, esse network da indústria como um todo. Então, hoje a gente tem 4 bandeiras de eventos: a Confut Nordeste, que se perpetua desde 2019, a Confut Sul-Americana, passeando aí nas principais capitais do mercado sul-americano, a Confut USA indo para a sua 2ª edição, esse ano acontecendo 2 dias antes da final do Mundial de Seleções, no dia 16 e 17 de julho, lá em Nova York, e a edição Euro, que foi lançada há 30 dias atrás, em uma cidade que promete nos receber de forma muito acolhedora, vamos dizer assim, e muito pronta para executar esse tipo de evento. Muito bom. Então, olha só, pessoal, veja só, você tem a oportunidade nessa mega conferência de entrar em contato com os clubes. Então, é uma oportunidade que os clubes, tanto local, os clubes brasileiros, quanto os clubes sul-americanos, de estarem trocando experiências sobre as boas práticas, por exemplo, ou inovações, e compartilhar esse tipo de conteúdo com quem está presente no evento. Então, você tem diversas plenárias, onde dirigentes de clubes, seja do departamento de scouting, de marketing, de dirigentes, eles trocam informações uns com os outros, porque o objetivo desse evento, né, Arthur, é justamente você desenvolver essa cadeia produtiva no entorno do futebol. Então, normalmente você que vai ao estádio, né, que torce para o seu time, você não consegue atinar para o que está em volta até uma partida de futebol acontecer. Você consegue contar para quem está nos assistindo aqui, quem está acompanhando o bate-papo, um pouco dessa cadeia, ou seja, até a gente chegar no dia do grande evento, o que se passa por ali, que eu acho que a Confut, ela representa bem isso. Perfeito. Atalmir, a gente, enquanto Confut, a gente tem uma das grandes premissas nossas, que é fazer com que o mercado converse e se desenvolva através dessas conversas. Uma boa iniciativa que está acontecendo aqui no eixo Rio-São Paulo pode ser ajustada e replicada no mercado do Norte, no mercado da Argentina, no mercado norte-americano. Assim como também o inverso, uma iniciativa acontecendo lá no norte do país pode ser replicada, adaptada para a nossa região. Então, a gente, enquanto Confut, a gente tem uma das primeiras premissas nossas, é gerar um ambiente de trocas de conhecimento, tá? Trazer um case que está acontecendo em determinado país para ser desenvolvido aqui no nosso, e assim vice-versa, é um desses principais pilares. Essa troca de conhecimento, network, contatos, geração de negócio, ela é de extrema relevância para o nosso mercado, tá? O nosso mercado, ele hoje movimenta cifras significativas que vão muito além do jogo, tá? Dentro de um jogo, você tem que fazer o seu match day, né? Adquirir um produto, adquirir uma bebida numa experiência de bar interessante, fazer acesso ao estádio, num acesso dentro de um padrão regulado hoje em dia, né? Com reconhecimento facial. Então, tudo isso envolve uma estrutura significativa para qualquer tipo de clube, seja ele o nível 1, 2, 3, 4 ou até sem nível. Hoje a gente está vendo aí o mercado ser impactado por diversas frentes de investimento, né? No ano passado a gente estava discutindo aí as novas ligas, fazendo investimentos significativos pensando no nosso mercado Brasil especificamente, vendo também aí o mercado de bet e outros mercados fazendo investimentos significativos. Hoje você não tem mais um ambiente onde o gestor, o diretor, o executivo, ele está ali na cadeira por mera indicação política ou por algo que aconteceu por questões familiares, e sim por ser um executivo apto e pronto para estar naquela cadeira. Então, hoje, quem não tiver um olhar, um cuidado para esse mercado como business, como negócio, acaba que inevitavelmente vai ficar para trás. Então, eu enxergo esse mercado em extremo desenvolvimento, tá? O mercado sul-americano, especificamente aqui no Brasil, que talvez represente o maior percentual de investimento, pensando no nosso país, em extrema evolução e transformação. A gente passa aí por um terceiro ciclo do futebol e toda essa cadeia está sendo muito olhada, tá? Ninguém vai para o estádio de futebol hoje querendo simplesmente acessar um estádio, assistir o jogo e ir para casa. Quer ter uma experiência bacana, quer ter um banheiro legal para levar sua família, um ambiente seguro, um match day ao entorno do estádio também que proporcione um ambiente interessante, até porque hoje temos diversos concorrentes, né? Nas nossas mãos,
A gente tem uma tela aí que já gera um entretenimento interessante, um cinema, uma questão cultural. Então o futebol hoje ele vai muito mais além do aspecto campo, da discussão, ganhou, perdeu, enfim, Nossa, focando muito na experiência. fantástico. E aí, tá curtindo? Curtindo o conteúdo? Então já se inscreve, compartilha a informação, deixa aí o seu joinha, porque as informações que você está recebendo aqui são muito importantes e você está sabendo um pouco mais sobre a indústria do futebol, ou seja, tudo aquilo que é desenvolvido e que acontece antes da bola rolar. Arthur, tem uma pergunta aqui que é meio inevitável. Dentro desse contexto, né, do business do futebol, o que você acompanhou, não só nesses últimos 6 anos, mas o que você acha que foi a maior evolução que aconteceu dentro da indústria, ou seja, extracampo ali, que impactou o resultado dentro do campo nessas últimas décadas, na tua visão e também com a análise que você tem dentro dos encontros que acontecem na Confute? Qual foi a maior evolução? Veja, eu enxergo uma evolução muito ampla na questão do saúde e performance. Hoje você não pode ser só um atleta que tenha a habilidade, se você não tiver um psicológico muito dentro daquilo que a profissão futebol te exige e toda essa estrutura que está no entorno do fator O campo. material esportivo foi algo assim, por exemplo, se a gente é muito complicado você fazer esse tipo de comparação, mas a gente sabe que, por exemplo, o maior atleta de todos, o Pelé, ele jogava com um tipo de material, e seja ele, né, de vestimenta, de calçado e até de tipo de grama. E tudo isso é comercializado na conferência da Confute, né? Essa talvez seja o maior salto que ajudou no desempenho, na performance do atleta, ou seja, a modificação de tecidos, o couro da bola. Eu acho Como que é que você vê essa isso? parte material mais atrelado à questão da tecnologia. Hoje você sabe o atleta que correu mais, correu menos, que está conseguindo performar de forma diferente dos seus concorrentes. Hoje, para o atleta não entrar na linha daquilo que a alta performance te exige, é difícil, né? Você é monitorado 24 horas por dia, ainda mais quando tá sendo exigido para um alto rendimento. Eu acho que o material, sim, o material do entorno, o campo hoje é muito melhor, a bola, o material esportivo, a chuteira. Você vê a chuteira que o Pelé jogou na época do seu auge, assim, é difícil de entender que existia algo daquela forma, né? Mas a tecnologia hoje ela é muito Muito presente. presente. Você enxerga uma estrutura, um departamento de alta performance de scout dos clubes com a quantidade de pessoas absurda. O Tá? próprio, o próprio desenvolvimento do VAR, né, que é Sim. uma tecnologia que vem para a questão, vamos dizer assim, da equidade do jogo, né, e da, vamos chamar, se é que existe, né, justiça dentro de uma partida de futebol, mas seja, você assinalar a regra correta e você tem uma tecnologia que auxilia nisso, realmente é um outro diferencial tecnológico muito grande, né? E fazendo um paralelo para os nossos eventos, Altamiro, tudo isso que envolve demanda pessoas, empresas, soluções, e é isso que a gente traz enquanto Confute, tá? Hoje, para você operar um VAR no estádio de futebol, ele demanda uma estrutura significativa, cara. Então, como a gente pode fazer com que esse entorno converse e melhore cada vez mais esse ambiente, tá? Uma operação de bar, hoje, num estádio de futebol, é extremamente complexo. Você está falando ali de 90 minutos, 120 minutos, que você precisa ter uma quantidade de pessoas absurda. Tudo isso é geração de empregos, tá? É fomento na economia. Então, eu acho que tem uma indústria que precisa ser muito escutada, que precisa ter mais ambientes Confute, vamos dizer assim, fora da Confute também, para que a gente possa cada vez mais melhorar esse ambiente, tá? Porque eu acredito numa coisa, se o entorno, se o produto futebol não melhorar cada vez mais, a gente vai ficar para Vai trás, ficando para trás. porque vem uma geração aí tecnológica que é difícil você prender essa geração 90 minutos numa partida de futebol. Se você não gerar um ambiente propício para isso, a gente vai ter cada vez Exatamente. mais dificuldade. Então, olha só, você que está aí, você que está nos acompanhando, nos seguindo, veja só, enquanto você está se dirigindo ou você está pensando em assistir uma partida de futebol, a indústria do futebol está pensando em inovações, está pensando em uma melhor maneira de te receber numa arena de jogo
com a melhor facilidade para você adquirir o teu ingresso, com a melhor forma de você chegar, uma vez dentro da arena, você ter ali a melhor experiência. Tudo isso acontece dentro da Confut, dentro da maior conferência relacionada à indústria do futebol. E é disso que a gente está batendo papo aqui hoje no Pode Incluir INJR. Então, já se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, dá o joinha, fica atento para você entrar em contato com a Confut e seguir as plataformas da Confut, entender mais sobre esse super evento e entender, a gente está falando de empreendedorismo, as oportunidades que existem. Você não precisa ser um atleta para estar envolvido na indústria do futebol. Tem um mundo de oportunidades. E é isso que eu quero te perguntar agora, Arthur. Quem é que pode participar da Confut? Confut é um ambiente extremamente inclusivo. Eu crio a Confut talvez para responder um pouco essa pergunta. Como eu posso entrar no futebol? Como eu posso explorar o mercado do futebol? A Confut surge através dessa pergunta também. Hoje, se você não foi atleta e deseja de alguma forma investir nesse mercado, a Confut é uma grande ferramenta, a oportunidade de você entender e enxergar onde você pode se encaixar. Então, desde alguém que está começando, querendo ter acesso a conteúdos qualificantes, a profissionais que já estão com sua carreira estabelecida e que querem de alguma forma entender esse mercado e eventualmente migrar para esse mercado, a Confut é uma boa oportunidade. Assim como empresas, soluções inovadoras que de alguma forma querem entender e conversar com esse mercado, a Confut também é uma boa oportunidade. A gente tem aí 4 bandeiras de eventos, busque qual a melhor se encaixa ao seu objetivo e fica o convite para conhecer nossos projetos, seja como mero participante, como alguém que quer entender um pouco essa indústria gigante do mercado do futebol, ou até mesmo aquele que ainda quer ser atleta, que quer buscar uma oportunidade, que quer entender aquilo de alta performance que tem no seu entorno para poder buscar. Exatamente, pessoal. Então, olha só, você pode integrar um núcleo de, vamos dizer assim, de espectadores e assistir simplesmente às conferências, entrar em contato com todo esse hub de negócios que acontece em torno do futebol, mas você pode, por exemplo, palestrar. Você universitário que está envolvido com a questão de alta performance, de rendimento, ou trabalhando design, ou em novas tecnologias, também é um ambiente propício para você apresentar um projeto novo de inovação e principalmente para você entrar em contato com os clubes, porque, Arthur, eu lembro que, eu posso estar enganado, mas praticamente todos os clubes do futebol brasileiro e sul-americano eles estão envolvidos na Confut. Altamira, a gente faz um esforço muito grande em trazer os clubes para esse ecossistema, tá? Seja para trazer um case, uma boa iniciativa ou solução que você está fazendo dentro do seu clube, como também trazer os profissionais. Para a gente é muito interessante enxergar a movimentação de cadeira desses profissionais dentro da Confut. Eu estava como social media do Vasco e transformei em social media de tal clube. Como também um ambiente propício para que você possa adentrar nesse mercado. A gente tem também alguns conhecidos que foram para a Confut conhecer, já empregado em outros segmentos e dentro da Confut encontraram uma oportunidade para poder fazer essa migração de carreira. Os clubes para a gente é fundamental, tá? A gente faz um esforço muito grande para trazer esses clubes sul-americanos, brasileiros, sejam esses clubes de Série A, Série B, Série C, Série D, sem séries, aqueles clubes que estão ainda em processo de desenvolvimento de suas SAFs. Então, nos ambientes Confut, a gente preza muito por um ambiente de troca de conhecimento entre esses clubes e, paralelo a isso, a gente vai gerando negócio para nossas marcas, para nossos parceiros e para aqueles profissionais que querem, de alguma forma, entender esse mercado como um todo. Fantástico. Então, veja só, você está falando de uma indústria que é o futebol, nós estamos falando do esporte mais praticado no mundo. Ou seja, então nós estamos falando de um universo infinito de oportunidades para você empreender. Agora, você deve estar aí se perguntando, puxa vida, Altamiro, mas como é que o Instituto Projeto Neymar Júnior se conecta com a Confut? Né? Ou seja, qual é a relação do Instituto Projeto Neymar Júnior e Confut? Bem, primeiramente você precisa entender que o praticante, né, do esporte futebol, a maior parte deles vem de periferia, vem de regiões carentes. E os clubes e os times de futebol e do esporte de uma maneira geral, eles são a primeira porta aberta que esses jovens adeptos da prática do esporte, tanto meninos e meninas, eles encontram o futebol.
Fala um pouco dessa questão inclusiva do esporte, quando ele recebe esses jovens e justamente desse papel social que o futebol principalmente tem na vida desses jovens. Altamiro, repetindo a fala que eu disse há pouco, eu acredito o futebol talvez como a principal ferramenta de transformação social. O futebol ele está relacionado de forma direta em talvez 90%, sei lá, 95% de comunidades carentes, né? O quanto um campo de futebol transforma uma vida de uma comunidade ao ser instalado naquela comunidade. O quanto você tira da ociosidade daquelas crianças, daqueles adolescentes. Então, eu enxergo o futebol como bem trabalhado, uma ferramenta de extrema relevância para a transformação social. Embora a gente também tenha que pensar que o atleta que entra com 12, 13, 14, 15 anos no futebol, a chance dele virar um atleta de alta performance é mínima, né? Então, O funil, né? o funil ele é muito duro e muito rigoroso. Então, o cuidado que a gente precisa ter com esse processo de desenvolvimento e transformação desses garotos, desses jovens, ele tem que estar extremamente relacionado com a importância que esse tipo de esporte, futebol especificamente, pode gerar na vida social desses garotos e dessas crianças, muitas vezes, né, que estão sendo desenvolvidas. Então, e aí fazendo um paralelo aqui a essa relação, essa parceria com o Instituto Neymar Júnior, enxergar que esse ambiente, essa estrutura, ver isso pulsando, como vi aqui há pouco, é uma coisa que me motiva e me emociona muito, ver de forma real e efetiva isso ser praticado em sua essência e na prática, tá? Vocês não formam pessoas jovens, garotos, crianças para o futebol especificamente. Lógico, 1, 2, 3, 5, 10 garotos vão virar atletas, mas e o profissional? Você chegar aos 20 anos, 18 anos desse garoto, desse jovem, né, vamos dizer assim, dizer que ele não vai ser atleta, é algo duro, mas que ao mesmo tempo você pode dizer, você não vai ser atleta, mas você pode ser um árbitro, um empreendedor, um bandeirinha, um gestor de operador de bar, enfim, várias outras situações que você pode ser. Muito legal isso que o Arthur está falando, pessoal, muito interessante, porque veja, o Instituto Projeto Neymar Júnior ele atende jovens de 7 a 18 anos. E esses jovens, a grande preocupação do Instituto Projeto Neymar Júnior é justamente no desenvolvimento social e na integração desses jovens, né? Sociabilização, que eles tenham acesso e o potencial para desenvolver todas as suas habilidades, não necessariamente destinadas a uma atividade de rendimento, mas aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior nós temos atividades de futebol em maior quantidade, porque nós temos 4 minicampos de futebol, nós temos 3 ginásios para o futsal, para o basquete, para o handebol, para o voleibol, natação, judô, e aí você vê que essa quantidade de atividades ela potencializa com que as crianças, jovens e adolescentes elas se desenvolvam. Mas também ele tem aula de inglês, de francês, de espanhol, reforço da língua portuguesa, matemática, artes plásticas, robótica, informática, dança, música. Então você veja que as chances, né, de acolhimento e que esse jovem amplie o seu potencial, as perspectivas, como o próprio Arthur contou, quem, né, jovem no Brasil não sonhou em ser um atleta de alto rendimento e jogar em um grande clube? Porém, como o Arthur disse, ele só cabem 11 em campos, pessoal. Então você veja que você pode se preparar para você trabalhar, continuar dentro do esporte, trabalhando na indústria do esporte, mas trabalhar em qualquer atividade. Então, essa parceria entre o Instituto Projeto Neymar Júnior e a Confute, ela visa justamente ampliar o horizonte e as perspectivas dessas pessoas. Também, assim como a Confute e o Instituto Projeto Neymar Júnior, ele é preocupado com os objetivos para os desenvolvimentos sustentáveis, que coincidentemente são 17 objetivos estabelecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas, e que tanto o Instituto Projeto Neymar Júnior como o Instituto Oficial da Confute, e a Confute tem essa preocupação com os objetivos de sustentabilidade para que as nações e as populações se desenvolvam respeitando o meio ambiente, questões como erradicação da pobreza, erradicação do analfabetismo, igualdade de gêneros, preocupação com o meio ambiente. São 17 regras e 17 objetivos. 17 regras no esporte, futebol e 17 objetivos que nós andamos em conjunto.
tanto a Confute quanto o Instituto Projeto Neymar Júnior como o Instituto Oficial da Confute. Então, quero convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar o conteúdo, a distribuir para o maior número de conhecidos possíveis e seguir as plataformas oficiais da Confute para que você tenha a oportunidade de entender um pouco mais sobre a indústria business to business dentro do futebol, onde você pode apresentar projetos, onde você pode entender mais sobre a cadeia produtiva do esporte. E aí, Arthur, eu quero chamar a atenção porque nós estamos em um ano de Copa do Mundo, que é o maior evento, né, de futebol, ou seja, o esporte mais praticado do mundo. Ele fica esperando esses ciclos de 4 anos e tá todo mundo na expectativa. E eu quero perguntar para você. Você comentou aqui que nós vamos ter um mega evento entre a semifinal e a final em Nova York, não é isso? Conta um pouco sobre o que vai ser esse evento, o que a Confute está esperando e qual é a mensagem que você deixa na expectativa desses jogos. Tamiro, estamos numa expectativa grande para esse projeto, ao mesmo tempo muito preparado para executá-lo. Sou segunda edição da Confute USA. Esse ano, com um gostinho especial, né? 2 dias antes da final do Mundial de Seleções. O evento ele vai acontecer na cidade de Nova York, 16 e 17 de julho. A expectativa é ter toda a comunidade global da indústria do futebol, os principais decisores, nesse ambiente Confute. Até porque nesses 2 dias pré-final não existe futebol em nenhum lugar do mundo. Né? A gente Os olhos do mundo vão estar todo fixado ali, né? Em Nova York, no MetLife Stadium, esperando aí os 2 finalistas, né? Que vão fazer essa partida aí, onde o mundo para assistir. Então a gente projetou esse evento há 3 anos atrás, com a primeira edição acontecendo no ano passado, nas vésperas do Mundial de Clubes, e culminando com o nosso principal movimento, que é esse da Copa do Mundo, né? 2 dias antes de sua final. Então as expectativas são as melhores possíveis. Muito grato aos parceiros como a NR, como o Projeto Instituto Neymar Júnior, como outras marcas que estão desembarcando nesse projeto e que nos deu a confiança para executá-lo em um momento tão importante, tão desafiador para a gente. A gente está muito pronto, muito preparado e esperamos entregar aquilo que estão gerando como expectativa em nossos projetos e mantendo o padrão Confute, assim como a gente fez todas as outras nossas edições. Então, olha só, para reforçar, Arthur, então, data, local e horário aí. Repete para a gente, você que está ligado aí, ó, presta atenção, já segue, se inscreve aí no canal que o Arthur vai passar agora para a gente. Já tem local? Isso. Onde será? 16 e 17 de julho, na cidade de Nova York, no New York Hilton, 20 minutos de Manhattan, 20 minutos do estádio da final. Agora, daqui a 60 dias quase, essa edição do Confute USA Nova York. E Arthur, começa de que horas a que horas? O evento começa às 9 horas e vai até às 19 horas, nos 2 dias. Ciclos de palestra? Palestra, feira de negócio, diversas salas de reuniões para face-to-face, negócios. Vamos falar muito também da Copa do Mundo Feminina 2027, que vai acontecer aqui no Brasil. Estamos levando uma delegação extremamente relevante aí das cidades-sedes, estados-sedes, para o evento, já antecipando um pouco do grande movimento que vai acontecer para essa Copa, que vai ser outra grande festa do futebol feminino aqui no nosso país, né? Que legal. Então, veja só, 2 grandes eventos aí na sequência. Então, olha só que interessante, né? Entre a semifinal e final em Nova York, nós vamos ter 2 dias de Confute, onde você vai poder acompanhar toda a indústria do futebol acontecendo, né, na meca do mundo, né, que é Nova York, ou seja, no maior evento de todos, que é a Copa do Mundo. A gente vai ter a oportunidade de estar lá junto com a Confute, né, através da parceria Instituto Projeto Neymar Júnior, Neymar Esportes. Vamos estar presentes lá, apoiando o evento e trabalhando juntos. Arthur, eu quero assim demais agradecer a tua presença e assim dizer o quanto para nós é importante estarmos juntos com a Confute, apoiando o desenvolvimento da indústria do esporte, mas sobretudo na busca do cumprimento dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. E abrir o canal para você, meu amigo, para você mandar o recado, para você passar uma mensagem, suas impressões, algo que você queira dizer que eu talvez não tenha perguntado e tenha passado aqui. Então, Tamiro, primeiro agradecer o convite, agradecer aos telespectadores.
eu acho que a principal mensagem é parabenizar por esse projeto incrível, que é o projeto Instituto Neymar Júnior. Fazer a honra aqui, convidar aqueles que não conhecem a virem aqui conhecer o Instituto, ver isso aqui pulsando, não só na parte do campo, né, como é muito fácil ver o campo acontecendo, mas nas aulas de inglês, nas aulas de artes, de mecatrônica, se eu não estiver enganado, francês, artes plásticas. Também tinha a parte do navio, né? Exato, oficinas profissionalizantes. Exato, então assim, o futebol, aqui eu acho que tem um pouco do contexto futebol em seu entorno, né? Exatamente. O campo é importante, é extremamente importante, mas talvez o que está no seu entorno, em alguns casos, é até mais importante do que o fator campo. Futebol é o fim, né? Mas tem no meio aqui, tem o... Exatamente. Então, primeiro, parabenizar por essas iniciativas, parabenizar também pela veia empreendedora do grupo. Tá? Eu acho que esse movimento que vocês fizeram em investir nos projetos com FUT nos deixa muito honrado, mas ao mesmo tempo nos motiva a entregar cada vez mais e da melhor forma possível. Tá? Então, são parceiros como vocês que nos incentivam e nos provocam a ser cada vez mais inquieto e que sempre busque novas ideias, novos formatos, de forma muito profissional e de forma muito, muito sensata e sustentável. Tá? Então, primeiro, parabenizar pelo projeto, pelos projetos, na verdade, né? E dizer que a gente está muito pronto, estamos muito animados para o que vem pela frente também, e conte com a gente, tá? Conte com os eventos com FUT, conte com o time com FUT, é um time repleto de jovens adultos, que buscam transformar essa indústria de alguma forma, tá? Essa indústria está sendo transformada, essa indústria exige muita qualificação, muita conversa, muito network, e que a gente acredita muito, tá? Então, muito obrigado por nos proporcionar esse tipo de iniciativa e conta com a gente para o que precisar. A gente está sempre por aqui. Com certeza, meu amigo. Muito legal. E aí, gostou? Então, já se inscreve no canal, compartilha, dá aquele joinha. E lembrando a você, pode incluir em NJR todas as quintas-feiras episódio inédito. Então já convido você a ficar ligado, a seguir, acompanhar nas plataformas. E aí, Arthur, obrigado. E convido o pessoal, pode incluir aí na agenda? Pode incluir. Tamo junto.